abençoado de Deus, que Deus abençoe todos vocês poderosamente, que a graça de Deus e o amor do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos orar para começarmos a leitura do devocional e também do livro do Ivan. Senhor nosso Deus e soberano Pai eterno e celestial, mais uma vez te damos honra e glória, Senhor Deus, e graças te damos por estarmos aqui. Mais uma vez lendo, ó Pai, este devocional, a história de Ivan. Senhor Deus, Espírito Santo do Senhor, venha nos conceder sabedoria e nos instruir nessa leitura, nos guiando e direcionando, Pai. Te damos honra e glória e abençoe cada um que assiste do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Devocional. Eita, lasqueira. Hoje tá que tá, ó. Devocional. Charles Spurgeon. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo capítulo 91, verso 3. Deus liberta o seu povo do laço do passarinheiro, em dois sentidos: em direção ao laço e de dentro dele. Primeiro, ele os livra do laço, não permitindo que entrem nele. Depois, se forem apanhados, ele os livra para fora dele. A primeira promessa é o bem mais precioso para alguns, enquanto a segunda é o melhor para outros. Ele te livrará do laço. Como? Dificuldade é, muitas vezes, o meio pelo qual Deus nos livra. Deus sabe que nossa apostasia em breve culminará em nossa destruição, e Ele, por misericórdia, nos envia correção. Nós dizemos: Senhor, por que isso? Sem saber que nossa apostasia, sem saber que nosso problema tem sido o meio de nos livrar de mal muito maior. Muitos foram salvos da ruína por suas dores e suas cruzes. Isso afugenta os pássaros da rede. Em outras ocasiões, Deus os guarda do laço do passarinheiro, dando-lhes uma grande força espiritual. De modo que, quando tentados a fazer o mal, eles dizem: como posso fazer este grande mal e pecar contra Deus? Mas, que coisa abençoada é que, se o crente, em má hora, entrar na rede, Deus irá trazê-lo para fora. Ó desviado, esteja abatido, mas não se desespere. Embora tenha sido um viajante, ouça o que o teu Redentor diz: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias 3:22. Mas você diz que não pode retornar, pois você é um prisioneiro? Então ouça a promessa: ele te livrará do laço do passarinheiro. Tu ainda serás trazido para fora de todo o mal em que caíste. E embora nunca devesses deixar de te arrepender dos teus caminhos, aquele que te ama não te rejeitará. Ele te receberá e te dará prazer e alegria, pois os ossos que ele quebrou se alegrarão. Nenhum pássaro do paraíso morrerá na rede do passarinheiro. Linda alegoria, né? Nenhum pássaro do paraíso morrerá na rede do passarinheiro. Passarinheiro aqui, muitos trazem várias interpretações diferentes, mas num todo se refere ao maligno. Ele está sempre armando um laço para pegar esses pássaros do paraíso, que são os filhos de Deus. A criação de Deus, os filhos por criação também, por que não falar sobre eles? São aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não se tornaram filhos de Deus, mas foram formados do barro, vieram de Adão e Eva. Você pode ser um desses filhos por criação, e Deus, ainda em sua misericórdia, Ele quer te livrar do laço do passarinheiro. Em todo momento, o inimigo maligno ele tem tentado lançar vários tipos de setas, criar vários tipos de arapucas, para poder pegar você e destruir você, destruir sua família. E quando você não é filho de Deus, é só por criação, você dependerá muito da misericórdia do Senhor na sua vida. Quando você já é filho de Deus, claro que continua dependendo da misericórdia, mas Deus terá prazer
em te proteger, em te livrar do laço do passarinheiro. Ele terá prazer em te livrar, porque você está nele e ele está em você. Então Deus é bem claro na palavra que ele não deixa os seus passarem necessidades. E quando passarem por aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você é filho de Deus, então creia que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que não existe arapuca do inimigo que venha te pegar, porque Deus te livrará de todas as arapucas. De todo o laço, Deus te livrará. E Deus tem te livrado. Crê nisso? Então fala, eu creio, em nome de Jesus. Vamos lá, livro do Ivan. Provérbio russo, todo grilo conhece a sua lareira. Malsim cuspiu fora a lasca de unha que cortara com os dentes e passou a língua na carne viva da ponta do dedo. Suas mãos já estavam feridas. Ele se sentia doente pelo excessivo número de cigarros que fumava. Diante dele, mais uma vez, encontrava-se a pasta de Ivan Moisseiff. Outro relatório tinha que ser enviado, dessa vez por causa do alvoroço provocado por ele e pelo camarada oficial Harmansky, quando regressaram ao quartel com a remessa de pão. Já passara da conta o número de relatos de incidentes causados por Ivan, todos inexplicáveis e ainda por solucionar. Positivamente, principiava a crer que tais incidentes nunca teriam fim. Que deveria escrever? O bom andamento do quartel foi perturbado a semana passada por boatos de que Ivan Moisseiff e Vadim Harmansky contavam que Deus retirara alguns pães que se encontravam em um veículo trancado e os lançara na estrada a fim de atrasá-los e evitar que se envolvessem em um acidente automobilístico de grandes proporções. O próprio Malsim fora verificar o que era aquele aglomerado ao redor do furgão que trazia o carregamento de pão. Harmansky chorava ao narrar o acontecido. Obviamente, ele sofreu um choque nervoso. Um novo pensamento ocorreu ao coronel. Talvez devesse mandar prender Harmansky por negligência. Tratava-se, logicamente, de um caso de irresponsabilidade. Não trancara devidamente a porta do carro, mas deu de ombros. Ele se encontrava aos cuidados de psiquiatras. Melhor deixar por isso mesmo. Mas por que tinha que ser Moisseiff? Sempre Moisseiff. O oficial de assuntos especiais fora averiguar a respeito do tal acidente, e aquilo só servira para aumentar a comoção que ia pelo quartel. Moisseiff era um gênio, quando se tratava de explorar uma situação e alegar que outro milagre fora operado por seu Deus. A despeito de todas as táticas de reeducação política empregadas, ele continuava a propagar sua ideologia. Malsim sentira-se gratificado quando descobrira que o rapaz frequentara uma igreja clandestina na Moldávia. Talvez fosse possível incriminá-lo com base neste fato, embora ele já fosse muito antigo. Na verdade, o que irritava o coronel dia e noite era a desobediência deliberada de Ivan. Ele fora advertido a que não falasse de suas crenças religiosas. Os oficiais, militares e políticos tinham trabalhado com ele de todos os modos legais possíveis, e de outros não tão legais também. Uma brisa soprou pela janela e espalhou a cinza do cigarro sobre os papéis. Malsim continuou a fitar os documentos da pasta de Moisseiff, sem se preocupar em limpar a cinza. A situação estava se tornando constrangedoramente difícil de manejar. O relatório do Hospital Militar de Simferopol, com seu carimbo oficial, achava-se bem debaixo de sua mão. 200 dos homens que participaram do grupo de destacamento enviado para a colheita em novembro passado declaravam acreditar que Moisseiff recebera uma espécie de cura sobrenatural dos seus ferimentos. Na certa, haviam sido influenciados pelas histórias que escaparam do gabinete do cirurgião. Malsim ainda se irritava ao relembrar o tremor de emoção que percebera na voz do médico ao relatar-lhe os fatos pelo telefone. Coronel, pela primeira vez na vida estou vendo que Deus existe. Afinal, que tipo de médicos eram os de Simferopol? Cientistas não eram. Ele não levaria ali nem mesmo um animal. Acendeu outro cigarro.
fora uma sorte que os soldados pertencessem a diversos pelotões de outros quartéis? E se tivessem sido todos de Kerf? 200 homens chegando de volta ao lugar com fantásticas histórias de milagres. Todo e qualquer acontecimento tinham uma causa natural. No caso de Moisés, ter ficado dias sob a neve, por exemplo, talvez ele fosse dotado de uma capacidade inata de suportar o frio. Durante a guerra era conhecido de todos o fato de que alguns homens tinham capacidade de realizar façanhas sobre-humanas. Muitas vezes, um ato de heroísmo que se pensava resultar de coragem e bravura foi ocasionado simplesmente pelo fato de um soldado não ter escutado uma ordem ou não ter entendido uma estratégia. Um acidente de genética, às vezes, fazia com que um homem se pusesse momentaneamente em posição de vantagem sobre os outros. Discrepâncias, como o daltonismo ou um pequeno porte. Talvez o caso Moisés fosse apenas uma questão de genética. Era certo que o rapaz suportara temperaturas baixíssimas e fortes pressões, quando submetido ao processo de reeducação de Sverdlovsk, se é que os relatórios procedentes de lá podiam ser levados a sério. O cigarro de Malsim terminou. Ele apagou impacientemente no cinzeiro já transbordante. Não havia dúvidas de que Moisés teria mesmo que ser levado ao julgamento. Há 1 ano e meio, ele desafiava abertamente o Exército Vermelho, resistindo aos mais elaborados esforços de instrução política. A sua insistência em afirmar que não violara nenhuma lei do país e que sofria perseguições por causa de sua fé era uma acusação direta contra o Estado soviético e sua ordem social. Só isso já era razão suficiente para que fosse preso. A Constituição da URSS garantia liberdade de pensamento a todos os cidadãos. Não existia perseguição religiosa na Rússia. Malsim sentiu-se extenuado. Ultimamente, dormia muito pouco. Embora isso não fosse conveniente no momento, teriam que formular processo contra Moisés, por suas atividades subversivas, por sua pregação de religião e pela sua atitude contrária à realidade soviética. Dolotov deixara bem claro que uma pessoa com tais convicções nunca poderia ser liberada do exército. Ele lembrara a Malsim que uma das funções das forças militares era justamente purgar a sociedade de movimentos contrários aos interesses de proletariado. Teriam que levar Moisés a julgamento. Nestes 6 meses que lhe restavam de serviço militar, ele deveria ser julgado, sentenciado, enviado para a reclusão antes que chegasse a hora de se levantar a questão de sua baixa. Malsim tocou a sineta de mesa. Instantes depois, a porta do gabinete se abriu lentamente e o soldado de guarda espiou para dentro. O coronel pigarreou com impaciência. Desagradou-lhe constatar que ele pertencia ao mesmo pelotão que Moisés. Tragam-me Ivan Moisés. Quero-o em meu gabinete imediatamente. O soldado fechou a porta rapidamente, mas reabriu em seguida. Parecia hesitante. Sinto muito, coronel. Moisés partiu ontem para a Moldávia de licença. Só deverá retornar dentro de 1 semana, no dia 12. Com os diabos! Gritou Malsim, extravasando fúria e cansaço. Como é que uma pessoa em circunstâncias especiais como as de Moisés é tratado como os outros? Por que não me consultaram antes? Ele não deveria sair de licença. Além de voltar-se para o soldado a cada pergunta, seu olhar era tão enfurecido que o rapaz ficou pálido de susto. Não sei, senhor coronel. Deve ter havido algum engano. Saia daqui! A voz do coronel estava sufocada pela cólera. Era impossível trabalhar-se direito estando-se cercado de tamanha incompetência. Sua esposa estava fora. Iria para casa. Enfiou os papéis na valise que pegara da mesinha ao lado e caminhou para o corredor com determinação, sentindo-se reanimar interiormente ao tomar a decisão de que, fosse como fosse, iria conduzir o problema de Moisés a uma solução satisfatória. Todas as janelas da casinhola da madeira estavam abertas à sua brisa primaveril daquela manhã de domingo. E circulação era o de que se precisava, pois a sala estava repleta de crentes. Os jovens achavam-se do lado de fora, recostados aos portais. Suas vozes transportavam o cântico para as campinas e plantações adjacentes. Ninguém faltara naquele dia, pois sabiam que o irmão Ivan estaria presente, de licença do serviço militar. A jovem Svetlana Petrovna
achegou-se um pouco mais à janela. Petrovna, né, gente? Para dar uma olhada no rapaz, assentado na plataforma junto com os pastores à frente da congregação. Trajava as mesmas roupas domingueiras que usara antes, mas parecia bem mais velho. A moça se indagava se ela também havia mudado assim nestes meses. Entoavam-se-lhe os velhos hinos na Moldávia, que todos apreciavam tanto. Era um modo de comemorar a visita de Ivan e ao mesmo tempo de confortá-lo. Svetlana aderiu ao cântico de todo o coração. Ouvira dizer que Ivan enfrentava sérias dificuldades. Vários pastores falaram, mas ela sabia que antes de encerrarem a reunião, pediriam a Ivan que pregasse também. Encostou o queixo no parapeito e ficou a observar a família Moisseff, todos assentados próximo aos pastores. Seus rostos como que brilhavam de gozo e emoção. Até mesmo alguns não crentes estavam ficando curiosos, se aproximavam das janelas, comprimindo-se contra os jovens, desejando enxergar lá dentro. Uma mulher, em quem reconheceram uma supervisora da fábrica de seda, puxou-a pelo braço, afastando-a da janela um pouco e perguntou-lhe: "O que está havendo de especial aqui hoje? O que está acontecendo?" Outros aldeões também estavam a empurrá-los com os outros, procurando ver o que se passava dentro do salão. Nina Kopnik, a prima de Svetlana, suspirou meio impaciente. Todos os jovens já tinham perdido seu lugar junto às janelas. "Mas assim os incrédulos vão poder ouvir a pregação", sussurrou-lhe Svetlana, consolando-a. "Tanto melhor." Após o cântico dos hinos, os pastores convidaram Ivan para ser o primeiro a falar. Ele leu alguns versos do Velho Testamento, de uma Bíblia que tomara emprestada de alguém. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Ivan ergueu os olhos para a congregação com um sorriso radiante no rosto. Hoje também Deus envia seus anjos a seus seguidores e nos revela seu poder. Sem tirar os olhos do moço, a supervisora procurou uma posição mais cômoda para ouvi-lo. Parecia fascinada por um instante. Svetlana conseguiu enxergar o rosto do rapaz, que estampava uma expressão de terna emoção. "Gostaria de ler também", continuou ele, "o verso de Marcos 14:35 que diz: E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora." Assim também, queridos irmãos, estes momentos de provação que nos sobrevêm são muito penosos, e muitos têm passado por isto. Foi numa hora dessas que nosso Senhor recorreu à oração. Ele sabia bem o que o guardava, mas nós não sabemos. Em vez de entregar uma mensagem agora, eu gostaria de convidá-los a orar. Vamos orar, assim como o Senhor orou. O tom de voz com que pronunciou tais palavras provocou lágrimas nos olhos de Svetlana. A supervisora e alguns outros afastaram-se dando de ombros. Afinal, aquilo não era nada de excepcional. Aqueles batistas estavam sempre orando. Svetlana e os outros jovens retomaram suas posições na janela. Então Ivan não iria pregar, pedira que orassem. Foi somente após o término do prolongado culto que os adultos saíram, cedendo lugar aos jovens para que se aproximassem de Ivan, aumentando a lotação da já apinhada sala. O contato dos moços com ele foi sombreado pelo constrangimento. Ninguém queria fazer-lhes perguntas embaraçosas, embora todos desejassem conhecer alguns detalhes dos problemas que enfrentavam. Alguém fechou mansamente a porta fronteira e as janelas. Uma velhinha sentada ao lado de Ivan sacudiu-o pelo braço. "Ivan, conte-me como vão as coisas", pediu-lhe com voz comovida. Foi uma tarde inesquecível para Svetlana. Que maravilhas o Senhor operava! O milagre da cura, o caso dos pães, a licença do sargento. Muitos dos relatos de Ivan suscitavam exclamações de louvor. Alguém orou em favor dos oficiais. Outro dos novos irmãos ali no exército. Outro intercedeu pelos soldados que haviam escutado o testemunho do Evangelho. Então, nos momentos em que suas vozes silenciavam, Ivan retomava sua narrativa, falando das operações de Deus, com o rosto irradiando felicidade, pelo gosto de estar entre os seus.
A tarde já estava caindo quando a família Moisef encetou sua caminhada pela estrada de terra da congregação de Slabodzeia para sua casa em Volontirovica. Os garotos menores estavam sonolentos, tropeçando ao lado da mãe, indiferentes à beleza das colinas douradas pela luz do sol e das árvores reverdecidas. Pera aí, gente, perdi aqui o... perdi aqui, vamos lá. Sua irmã e dois dos irmãos mais velhos entoavam baixinhos hinos mais apreciados, voltando-se vez por outra para olhar Ivan por sobre os ombros, enviando-lhe um sorriso. Cada árvore por que passavam, cada trecho da estradinha, cada cerca eram bem conhecidos. Daí a pouco já se divisava ao longe a casa de seu irmão casado, perto daquela matinha onde ele costumava procurar cogumelos durante o verão. Seu pai, mantendo-se a passo com ele, prosseguia em silêncio, não querendo perturbar as recordações que quase adivinhava no coração do moço. Um papa figo rasgou o ar acima dele, soltando seu trinado agudo. "Está tudo tão bonito", comentou Ivan em voz baixa, como se receasse quebrar o silêncio do crepúsculo. Vasily Trofimovich sorriu compreensivo. Lá adiante, no campo, viam-se as maquinarias pertencentes à fazenda coletiva, prontas para reiniciarem o trabalho na manhã seguinte. De repente, Ivan estacou e segurou o pai pelos dois braços, fitando-o com olhos molhados. "O que vou dizer é muito triste, pai. Mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Nunca mais voltarei à Moldávia." Gravadores de fita magnética e microfones eram coisas tão estranhas na humilde residência da família Moisef, como seriam na corte de São Petersburgo, à época dos czares. Mas o irmão Zeluak aparecera por lá com sua aparelhagem no último dia das férias de Ivan, todo entusiasmado por uma ideia que lhe ocorrera. Havia vários anos ele vinha gravando o programa de rádio que captava em seu receptor de ondas curtas e depois rodava-o para sua família e outros crentes após os cultos. Seria muito fácil gravar a palavra de Ivan em sua narrativa das experiências que tivera no exército. Não havia razão para que apenas os irmãos da região de Suvorovsk conhecessem as maravilhas que o Senhor operara em favor dele. Poderiam gravar uma fita, e ela seria circulada por toda a Moldávia pelos pastores, e tocada em muitas congregações, como traria conforto aos crentes, como eles glorificariam a Deus. Logo que Ivan começou a falar, Joanna Konstantinova principiou a chorar por algum motivo. Aqueles meses haviam sido de muita tristeza para ela, já que sempre lia nas entrelinhas da correspondência do filho. Vasily acalentara esperanças de que, ao ver o rapaz, os temores dela se acalmassem. Mas desde que ele chegara, ela mal dormia, fitando-o sempre com a fisionomia tão preocupada que o próprio Ivan acabara gracejando. "Mãe, acho que a senhora seria capaz de lutar contra todo o exército vermelho por minha causa", dissera ele pilheriando, mas depois acrescentara: "Tudo está nas mãos de Deus." Nós podemos orar, é verdade, mas não podemos decidir como é que as coisas devem ser. A vontade de Deus será feita, mãe. Nossa única intenção deve ser a de nos tornarmos dignos dele. Joana tentara sorrir quando seu olhar encontrou o do filho, mas percebera nele um desapego a tudo. E aquilo a preocupava. À noite, ela se sentia dominada por temores, e de dia por um pavor inquietante. Nada devia lhe acontecer. Ele era seu filho.
chegando no final do livro, gente. A despedida de Ivan, né? Ele foi pela última vez à sua casa. Deus o concedeu essa graça de voltar para a sua casa e despedir da sua família, dos seus amigos, da congregação onde residia, do seu pastor, para terminar de cumprir o propósito de Deus na vida dele e daquela região onde ele estava. Muitos não vão compreender essa história de Ivan, tenho certeza disso. Muitos vão condenar a Deus e vão culpar a Deus pelo que aconteceu com Ivan. O ser humano ama culpar a Deus. O ser humano, nós, amamos colocar Deus como o mal, aquele que culmina em coisas ruins. Deus, ele é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Ele é a própria bondade. A questão é que aqueles que não estão nele jamais vão compreender a bondade dele. Aqueles que estão fora dele jamais compreenderão o amor dele. Somente aqueles que estão na sua presença, que o aceitaram, reconhecem quão grande é o amor e quão bom ele é. Eu dou graças a Deus por tudo que ele tem me feito, por tudo que eu passei, seja de ruim ou de bom. Porque sei que em tudo teve propósito para ensinar, para me amadurecer, para me fortalecer, para me mostrar coisas que eu ainda não conhecia. Tudo teve um propósito. E a palavra do Senhor é clara que tudo concorre para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Eu adoro esse Deus. E vou adorar até o fim da minha vida. Eu rendo minha vida a Ele. E espero que você se rende a sua vida também a Ele. Ele te ama e Ele quer você mais perto dEle todos os dias. Todos os dias, em todo momento, Ele quer que você fale com Ele. Você clame a Ele. Você louve e adore a Ele. Por mais que você não escute os anjos cantando com você, saiba que quando você louva ao Senhor, há miríades de anjos louvando junto com você ao Deus eterno e Criador. Permaneça firme na palavra dEle. Adore. Ele é bom. Lembre-se sempre disso. Senhor Deus e Pai soberano, te rendemos graças, ó Deus, por tudo que tem nos feito. Obrigado pelo dia e pelo tempo, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem nos acontecido, Senhor. Pai, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar o lar e a vida de cada um que assiste a este vídeo, ó Pai, e participa comigo dessas leituras, Senhor. Graças te damos pela força que nos concede a cada dia, pela provisão, Pai, mesmo a gente não merecendo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor. Que a graça do Senhor e o amor do Senhor e a tua consolação venham estar sobre cada coração, Pai, em cada família, em cada lar neste momento. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e a graça do nosso Deus esteja sobre cada coração. Deus abençoe. Um abraço.